tenho um monte de medos porque não sou dizimista. Eu tenho medo de que algumas coisas possam acontecer comigo. Essa é a sua realidade? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje no nosso Momento com o Evangelho. Dízimo, circuncisão e sábado. Acabou o engano, acabou a desculpa. Isso, querido, eu já tenho dito aqui muitas vezes, eu já falei, tem vários vídeos aqui falando, dízimo nunca foi dinheiro, dízimo só era devolvido por quem era agricultor e trabalhava com gado, as outras profissões não devolviam dízimo. Eu já disse que Abraão deu dízimo uma única vez e nem foi daquilo que ele produziu, né? O dízimo é aliança com Israel, não com a igreja. Então, se você trouxer dízimo, você não está roubando do Senhor, você não está debaixo de maldição, sabe? Se você trouxer dízimo, você não vai abrir janela do céu, não vai repreender gafanhoto. Gafanhoto não é demônio, coisa nenhuma. Não vai poder fazer prova com Deus. Os apóstolos não recebiam dízimos porque eles não eram levitas, só quem era da tribo de Levi que recebia. E o judeu não entregava dízimo para quem não era levita. Eu já falei que dízimo não está no Novo Testamento. Você vai encontrar 2 textos não recomendando o dízimo. Mateus 23, Jesus deu 8 puxões de orelhas nos escribas e fariseus, a classe de religiosos da época. E um desses 8 puxões de orelha: vocês, escribas e fariseus, devolvem dízimo do endro, do cominho, da hortelã, das coisas menores das hortaliças, mas esquecem a fé, a misericórdia, o amor, entende? E lá em Hebreus capítulo 7, está claro: vocês não sabem que aqueles que exercem o sacerdócio têm mandamento de acordo com a lei de recolher dos seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão, os dízimos. Aqueles que exercem o sacerdócio já não tem mais, o sacerdócio acabou. O templo foi destruído no ano 70, então não tem o sacerdote, não tem o templo, ok? Tem mandamento de acordo com a lei foi abolida, de recolher dos seus irmãos que descenderam de Abraão. Então tudo isso eu já falei, muito mais, ok? Aí as pessoas veem assim: tudo bem, eu entendo, mas o dízimo foi estabelecido por Deus antes da lei. Antes da lei foi estabelecido o dízimo. Quando Abraão devolveu o dízimo, não existia lei. Ótimo, então eu tenho que continuar praticando, porque não fala na Nova Aliança, não fala no Novo Testamento. Então, assim o dízimo foi estabelecido antes da lei, antes, entendeu, do Antigo Testamento trazer a lei, o dízimo foi estabelecido. Não fala no Novo Testamento, mas não é da lei. Eu não tenho que seguir a lei foi abolida. Engraçado, porque a circuncisão e o sábado também foram instituídos antes da lei. Então o que eles dizem? Se aquilo que foi instituído antes da lei eu tenho que cumprir, por que o dízimo eu tenho que cumprir? A circuncisão e a guarda do sábado eu não tenho que cumprir. Só guardam os sábados os adventistas do 7º dia. Não é isso? Foi estabelecido antes da lei também. Se você guarda o dízimo, guarde também a circuncisão. Guarde também o sábado, porque também foi estabelecido antes da lei. Entendeu, querido? Então, é só uma forma de manipular e de extorquir as pessoas. E para terminar, mais uma vez eu vou falar: no Antigo Testamento, o dízimo tinha 5 funções, e nenhuma delas é praticada hoje pela maioria das igrejas. Primeiro, antes de falar das 5 funções, o dízimo não era para sustentar templo, para manter os templos. Isso aí tinha o imposto do templo. Lembra quando Jesus manda Pedro pescar e pegar uma moeda, pagar um imposto por ele e por Pedro? Pois é, o templo era sustentado por um imposto, não por dízimos e ofertas. Entendeu isso aí? Ok? Mas vamos lá. O dízimo era para cuidar dos levitas e da sua família, órfãos, viúvas, necessitados e os estrangeiros que viviam na cidade onde o judeu morava e que não tinha como sobreviver. Aí na sua igreja, quando eles pedem o dízimo, tudo bem, os levitas, que eles se chamam de levitas, pastores, pegam tudo para eles. Pergunta se eles cuidam dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, entende? E dos estrangeiros que vivem ali na cidade. Pergunta se isso acontece.